Olá, eu sou Laércio Stefano, sou coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas de Botucatu e hoje eu vou conversar com você a respeito do protocolo de morte encefálica, desde o processo de abertura até a conclusão. Bom, o termo morte é cercado de vários tabus ainda, e algumas pessoas têm uma certa resistência para conversar sobre morte, e isso a gente nota desde a antiguidade. A primeira descrição técnica que nós temos de um indivíduo morto foi feita por Hipócrates, no livro Morbis, onde, apesar da descrição bem poética, ele consegue relatar exatamente como é a aparência de uma pessoa morta. Então ele coloca na sua observação que o indivíduo apresenta a testa enrugada, cercado de coloração escura, têmporas deprimidas, cavas enrugadas, o queixo franzido e endurecido, epiderme seca, lívida e plúmbea, pelos das narinas e dos cílios cobertos com uma espécie de poeira de branco fosco, e a fisionomia nitidamente contornada e reconhecível. Então essa é uma das primeiras descrições que nós temos de um indivíduo morto. E a morte é uma curiosidade de todos nós. E se a gente analisar os artistas da antiguidade, os grandes pintores, quase todos eles têm alguma cena retratada em suas obras relativa à morte. Tá? Mas a morte é igual em todo mundo? Tem sempre essa pergunta. Depende. Depende de como aquela região, aquela população entende a morte. Ela tem alguns sobrenomes, alguns apelidos, digamos assim. Alguns falam de parada cardiorrespiratória, outros falam de morte cerebral, ou então tronco isolada, ou encefálica. O que importa é que morte só existe uma, tá? Independente dos nomes que ela receba, conforme a região em que a gente vai analisar. Tá? Então, tecnicamente, a definição de morte é a parada circulatória e respiratória irreversíveis. Parada irreversível de todas as funções cerebrais e do tronco encefálico. Essa é a definição de morte como um todo. E a morte encefálica é outro grande tabu dentro da sociedade. Em 1995, foi publicado no Neurology o conceito de morte encefálica, que até hoje é aceito. Então, foi definida a morte encefálica como aquela situação decorrente de uma causa conhecida e irreversível, uma lesão cerebral conhecida e irreversível, onde o indivíduo apresenta coma não perceptivo, ausência de reflexos do tronco encefálico e apneia. É necessário que nós tenhamos todos esses critérios para poder estabelecer que o indivíduo está em morte encefálica. Na nossa legislação, a primeira resolução que tivemos a respeito de diagnóstico de morte encefálica foi publicada em 1997 pelo Conselho Federal de Medicina e era a resolução 1480. E nessa resolução, o nosso Conselho Federal de Medicina estabeleceu que morte encefálica é a parada total e irreversível das funções encefálicas de causa conhecida e constatada de modo indiscutível, caracterizado por coma não perceptivo, com ausência de resposta supraespinhal e apneia. Então, este é o conceito estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, que segue exatamente a orientação publicada no Neurology. Mais recentemente, o Conselho Federal de Medicina
fez uma atualização dessa resolução e em 2017 foi publicada a resolução 2173. E nessa nova resolução, o conceito de morte encefálica permanece inalterado. Os critérios para definir morte encefálica são exatamente os mesmos. Mas a morte encefálica é igual em todo mundo? O diagnóstico, sim, mas para chegar a esse diagnóstico pode haver uma variabilidade conforme a região em que nós estivermos. Então, para você ter uma ideia, no Reino Unido, o diagnóstico de morte encefálica é estabelecido com a história clínica e testes clínicos que nós vamos ver na sequência da aula. Nos Estados Unidos, eles utilizam a história clínica, os testes clínicos, e para crianças, eles solicitam exames complementares, que nós também veremos no decorrer da aula. A Espanha tem um protocolo de morte encefálica muito parecido com o nosso. A Espanha é uma referência mundial, tanto no diagnóstico de morte encefálica, quanto na manutenção de potenciais doadores de órgãos e na comunicação de más notícias. A Espanha usa apenas um teste clínico e mais uma prova complementar. E nos outros países do mundo, também geralmente são utilizados os testes clínicos e as provas complementares. O que nós devemos prestar muita atenção, o diagnóstico de morte encefálica, ele independe da possibilidade de doação de órgãos. É uma situação clínica de notificação compulsória, portanto, se você anotou no prontuário do paciente que você está avaliando que existe a suspeita de morte encefálica, você deve dar continuidade a esse processo e provar que aquele indivíduo está realmente em morte encefálica ou ele não tem morte encefálica. Porque se houver uma contestação judicial, isso vai ser levado em consideração. Por isso, cuidado com o que você anota no prontuário dos pacientes que você está conduzindo. De uma forma muito resumida, o que acontece na morte encefálica? Nós temos uma lesão cerebral inicial, essa lesão vai cursar com edema cerebral e vai chegar um momento em que a pressão intracraniana se torna maior que a pressão arterial média e isso faz com que o fluxo sanguíneo para o cérebro diminua consideravelmente, piorando mais ainda a lesão inicial, piorando o edema, até que o cérebro para de receber o suprimento sanguíneo e vai ocorrer então a morte do tecido cerebral. A fisiopatologia é bem interessante porque a partir do momento em que ocorre a morte encefálica, uma série de alterações hormonais e hemodinâmicas acontecem nesse indivíduo. E tudo isso vai culminar com uma estabilidade hemodinâmica muito importante. A partir do momento em que ocorreu a morte encefálica, eu tenho total disfunção hipotalâmica. Com isso, eu tenho distúrbio endócrino metabólico, porque deixa de ser produzido hormônio antidiurético, deixa de ser liberado cortisol, insulina e hormônio tireoidiano. Então, só esses fatores já contribuem para a instabilidade hemodinâmica. Além disso, quando ocorre a morte encefálica, o centro de controle térmico também perde sua função. Então, a tendência é o indivíduo começar a apresentar hipotermia, inclusive adquirindo a temperatura do meio. Isso também contribui para a instabilidade hemodinâmica. Outro fator bastante importante é a resposta simpática que ocorre no momento da herniação. Então, quando o cérebro sofre o processo de herniação, ocorre a liberação de uma quantidade muito grande de adrenalina na circulação, na tentativa de resgatar essa circulação cerebral. E com isso acontece o que nós chamamos de tempestade autonômica. E o nome é muito propício porque realmente é uma tempestade.
Durante alguns minutos o indivíduo fica extremamente hipertenso, extremamente taquicárdico, e depois ele cursa com hipotensão e bradicardia. E tudo isso contribui para a instabilidade hemodinâmica. Além disso, a gente sabe que o indivíduo em morte encefálica, ele tem liberação de ativador de plasminogênio. E isso vai induzir, então, uma alteração de coagulação. Esse fator, associado a todos os outros fatores que nós já discutimos, contribui para a maior instabilidade hemodinâmica. E o indivíduo que está instável hemodinamicamente terá hipoperfusão dos seus órgãos e, na sequência da morte cerebral, os outros órgãos começam a perder sua função. Então, mesmo que o coração continue batendo, os rins filtrando, vai chegar um momento em que todos esses órgãos vão entrar em falência. Tá? Então, essa é a fisiopatologia da morte encefálica, de uma maneira bastante resumida. Então, diante de um paciente em que nós suspeitamos que ele esteja em morte encefálica, primeiro passo, nós devemos nos preocupar com a preparação do protocolo. Então, é fundamental que a gente comunique familiares ou então o responsável legal sobre a suspeita diagnóstica. É muito desagradável, por exemplo, a família chegar no hospital para visitar o paciente e de repente recebe a informação que o seu ente querido entrou em morte encefálica, sem que tivesse sido avisada previamente. Veja bem, a família não tem que autorizar o processo de diagnóstico de morte encefálica, mas é um direito da família ser informada de cada passo que vai acontecer no protocolo de morte encefálica. Inclusive, os especialistas em comunicação de más notícias, eles falam que todo familiar ele carrega uma mochilinha de emoções. E conforme a pessoa chega no hospital e começa a receber o atendimento, essa mochilinha vai sendo carregada de boas emoções ou de emoções ruins. Então, se aquele indivíduo chegou no hospital, foi bem atendido no pronto-socorro, teve uma boa atenção, passou para a enfermaria, UTI, e por uma fatalidade evoluiu para a morte encefálica, a família vai aceitar esse diagnóstico, digamos, de uma forma mais tranquila. Agora, se a pessoa chegou no hospital, teve problema lá no pronto-socorro, não tinha vaga, teve que ficar esperando, ficou meio que desassistido, e quando chegou lá na UTI já estava em morte encefálica, certamente a família vai encher essa mochilinha de emoções com emoções bem negativas. Então, se a gente for comunicando à família de cada passo, isso torna o momento de comunicar a má notícia muito melhor. Não é que será mais fácil, mas é mais palatável para a família. O protocolo deve seguir a Resolução 2173 de 2017, publicada pelo Conselho Federal de Medicina. E ele deve ser seguido rigorosamente. Não tem como nós pularmos etapas ou deixarmos de fazer algum dos itens que são obrigatórios dentro desse protocolo. E esse protocolo sempre tem caráter de urgência. Não é para começar o protocolo hoje e pensar em terminar daqui 2, 3 dias. É lógico que às vezes acontecem algumas intercorrências e o protocolo acaba atrasando, mas o correto é que esse protocolo seja iniciado e concluído no mesmo dia. Tá? Aqui na organização de procura de órgãos, nós temos um fluxograma para abertura do protocolo. Então, quando o médico que está assistindo aquele paciente ele tem alguma dúvida, ele pode consultar esse fluxograma e ver o que permite que o protocolo siga adiante e o que não permite. Tá? Então, o primeiro ponto, eu tenho que saber qual é a causa da possível morte encefálica.
E isso realmente é uma luta, né? Às vezes a gente tem as equipes que sequer fizeram um exame de imagem do cérebro e não querem fazer porque se trata de uma possível morte encefálica. Eu tenho que ter um exame de imagem, eu tenho que saber o que aconteceu nesse cérebro. Então, começa por aí, eu tenho que ter a causa da possível morte encefálica. Outro ponto, esse paciente está usando depressores do sistema nervoso central, ele está estável hemodinamicamente, ele tem temperatura adequada, ele tem DPOC ou não. Se o paciente tem DPOC exacerbado, ele não pode passar pelo protocolo, porque a gente não sabe qual é o nível de CO2 que pode causar um coma não perceptível no paciente com DPOC. A mesma situação em relação ao trauma raquimedular. Quem tem trauma raquimedular alto cervical também não pode passar pelo protocolo, porque se ele teve uma lesão medular incompleta, no momento do protocolo a gente faz movimentações com a cabeça, e se aquela lesão era incompleta, ela pode se tornar completa. Então tem esse fluxograma que está disponível lá na OLPO, e quando você for fazer um protocolo de morte encefálica, ele está disponível. Basta pedir que ele será levado até você. Tá? Então, das etapas do protocolo de morte encefálica, primeiro passo, identificar a causa da morte. Sem esse item, a gente não pode prosseguir em nada dentro desse protocolo. Segundo passo, nós devemos afastar as causas reversíveis do coma. Então, em ambiente de terapia intensiva, e mesmo em pronto-socorro, ou até mesmo em centro cirúrgico, ou até mesmo na enfermaria, se nós temos pacientes entubados e ventilados mecanicamente, eles podem estar usando drogas da nossa rotina clínica que são depressoras do sistema nervoso central. E isso pode mimetizar muito bem uma situação de morte encefálica. Outro ponto, o paciente não pode estar hipotérmico, ele tem que estar com temperatura adequada. A gente vai ver tudo isso na sequência. Bem, afastadas essas causas que causam confusão no protocolo de morte encefálica, aí sim a gente vai dar início ao exame clínico. Após o exame clínico, são solicitados exames complementares, nós veremos todos os exames que são possíveis. E uma vez encerrado o protocolo, concluído o diagnóstico de morte encefálica, é dever do intensivista comunicar à família sobre a má notícia. Tá? Então, são as principais causas de morte encefálica. Nós temos as causas vasculares, e aí entram tanto as hemorrágicas quanto as isquêmicas. Nós temos o traumatismo crânioencefálico, nós temos os tumores do sistema nervoso central e a encefalopatia anóxico-isquêmica, pós-parada cardíaca. No nosso país, 47% dos casos de morte encefálica são decorrentes de acidente vascular cerebral, 39% de traumatismo craniano. Apenas 4% são decorrentes de tumor de sistema nervoso central. E 1% engloba todas as outras possíveis causas de morte encefálica. Então vejam que AVC e trauma são os grandes causadores de morte encefálica no nosso meio, e isso não é muito diferente do restante do mundo. Pacientes que têm a suspeita de morte encefálica, geralmente eles estão em ambiente de UTI, ou então estão acamados na sala de emergência do pronto-socorro, até mesmo na enfermaria. E eles são ventilados mecanicamente. Então nós utilizamos alguns fármacos que têm ação depressora sobre o sistema nervoso central. Então, vejam só, midazolam usamos com uma frequência muito grande, fentanil também. Às vezes temos que usar tiodenbutal, propofol e assim por diante. Então, essas drogas, elas têm
meia-vida variável, e o que é preconizado pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, é que a gente conheça a meia-vida de cada uma dessas drogas e que, após a interrupção da infusão desses medicamentos, a gente espere 5 vezes a meia-vida de cada uma. Então, por exemplo, o midazolam tem meia-vida de 2 horas. Eu tenho que esperar pelo menos 10 horas após a interrupção da infusão para iniciar o protocolo. A mesma coisa com o fentanil, com o propofol. Mas vejam só, no caso do tionembutal, a meia-vida dele é de 12 horas. Então eu tenho que esperar 60 horas. Além disso, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira fala que se o paciente tem insuficiência renal ou disfunção hepática, que nós devemos esperar um tempo maior para a metabolização dessas drogas. Porém, a AMIB não fala quanto tempo a mais. Então, aqui na OPO, nós estabelecemos que, após a interrupção da bomba de infusão desses medicamentos e respeitada a meia-vida e 5 vezes a meia-vida desse medicamento, no caso de insuficiência renal e de insuficiência hepática, nós esperamos pelo menos 24 horas para ter certeza que essas drogas não estão mais circulando no sangue daquele paciente, certo? Isso é uma conduta nossa, algumas OPOs usam um tempo um pouco menor, mas da mesma forma que a AMIB publicou essa tabela e que é adotada pelo Conselho Federal de Medicina, a AMIB não nos fala quanto tempo que temos que esperar. Então, por isso estabelecemos esse prazo de 24 horas. Outro ponto importante, se a gente suspeita que esse paciente teve intoxicação por algum desses fármacos e ele tem insuficiência renal ou lesão hepática, também devemos esperar esse tempo maior e, além disso, utilizar como exame complementar um exame que verifique fluxo cerebral e não atividade elétrica, porque isso pode estar alterado nesses pacientes. Outra observação importante: fenobarbital, clonidina, dexmedetomidina, morfina e os bloqueadores neuromusculares, eles não causam coma não perceptivo quando utilizados em doses terapêuticas. Então, se o seu paciente utilizou alguma dessas drogas, uma vez que foi interrompida a administração da droga e respeitado o tempo de metabolização, não precisa esperar tempo adicional nenhum. E essa dúvida sempre paira entre os pacientes que estão sendo submetidos ao protocolo de morte encefálica. Como eu já falei, então, nesses casos em que tem lesão renal, insuficiência hepática ou suspeita de intoxicação por alguma dessas drogas, o melhor exame complementar é o exame que avalie fluxo sanguíneo cerebral. Tá? A questão da hipotermia. Conforme a intensidade da hipotermia, o paciente pode apresentar alterações clínicas que são bem compatíveis com o coma não perceptivo. Então vejam só, quando o indivíduo tem hipotermia grave, ou seja, temperatura corporal menor que 30 graus Celsius, ele vai apresentar coma, ele vai apresentar bradicardia, apneia. O eletroencefalograma pode apresentar o padrão silente e podem surgir inclusive arritmias graves. Isso é muito compatível com morte encefálica. Então, a questão da hipotermia também tem que ser foco durante a abertura do protocolo. O indivíduo ele tem que estar com temperatura adequada, a gente vai ver qual é, para que o protocolo possa ser aberto.
Então, quando que eu inicio o exame clínico? Após afastar todos esses fatores de confusão. Duas novidades foram acrescentadas nessa última resolução do Conselho Federal de Medicina. Uma delas é aquele paciente que acabou de chegar no hospital. Então, antigamente, se o paciente chegasse no hospital, ele já tinha sinais clínicos de morte encefálica, a gente já podia abrir o protocolo, agora não. É exigido que esse paciente tenha uma observação intra-hospitalar de pelo menos 6 horas. E essa observação pode ser na sala de emergência, na enfermaria, na UTI, onde esse paciente estiver acamado. O importante é que ele tenha esse período de 6 horas após a admissão no hospital. No caso da encefalopatia hipóxico-isquêmica, é necessário esperar 24 horas. No protocolo antigo, nós podíamos iniciar o processo imediatamente após o retorno da circulação espontânea. Atualmente não, nós temos que esperar 24 horas após o indivíduo voltar a apresentar circulação espontânea para poder iniciar o protocolo. Qual é o objetivo do exame clínico? Demonstrar inquestionavelmente que esse paciente apresenta coma não perceptivo, que ele não tem atividade supraespinhal, e isso a gente verifica pela ausência dos reflexos fotomotor, córnea palpebral, óculo cefálico, vestíbulo calórico e o reflexo da tosse. Então, todos esses reflexos nós teremos que pesquisar durante o exame clínico. Tá? Antes de iniciar qualquer coisa, então, preste muita atenção na temperatura corporal desse indivíduo. Nessa última atualização da resolução do Conselho Federal de Medicina, ficou estabelecido que o indivíduo deve apresentar temperatura superior a 35 graus. É sugerido que nós utilizemos ou termômetro esofágico, vesical ou retal. No entanto, na nossa realidade, esses sensores para esse tipo de termômetro são muito raros, estão caros. Então, diante da manifestação de quase todos os médicos, quando essa resolução foi publicada, a Secretaria Nacional de Transplantes então entendeu que poderíamos utilizar a temperatura axilar, desde que essa temperatura axilar correspondesse a uma temperatura superior aos 35 graus aferidos no esôfago, ou na bexiga, ou no reto. Outro ponto importante, não tem acordo aqui, tá? A saturação arterial de oxigênio tem que estar acima de 94. Às vezes a gente recebe exames de pacientes que estão sendo submetidos ao protocolo e de repente identifica uma saturação abaixo de 94. Não dá para aceitar isso. Outro ponto, estabilidade hemodinâmica. Então, o adulto, ele precisa apresentar a pressão arterial sistólica maior ou igual a 100, ou então a pressão arterial média maior ou igual a 65. Para indivíduos menores de 16 anos, para cada faixa etária, nós temos um valor de pressão arterial sistólica ou de PAM que deve ser seguido. E isso é rigoroso, não tem como aceitar menos do que esses valores. Em relação ao exame clínico, ele é obrigatório, nós não podemos deixar de fazer o exame clínico. São realizados 2 exames clínicos por médicos diferentes e esses exames devem confirmar o coma não perceptivo e a ausência de função de tronco encefálico. O teste de apneia do novo protocolo só deve ser feito uma vez. Antigamente nós tínhamos que fazer teste de apneia para cada exame clínico. Mas isso foi revisto pelo Conselho Federal de Medicina e agora só precisamos fazer um único teste de apneia, que pode ser após o primeiro exame clínico, ou após o segundo exame clínico,
ou entre os exames. Fica a critério de quem está conduzindo esse protocolo. A questão de médicos diferentes. Então, o médico que inicia o protocolo não é ele que vai concluir o protocolo. Inclusive, nessa nova resolução, ficou determinado que somente médicos capacitados podem fazer o exame clínico. E o que é considerado, então, médico capacitado? Aquele que tem pelo menos 1 ano de experiência no atendimento de pacientes em coma e que tenham acompanhado ou realizado pelo menos 10 determinações de morte encefálica. Ou então que tenham feito curso de capacitação para determinação de morte encefálica. Aqui no HC, como estamos num ambiente acadêmico, o residente pode sim fazer o exame clínico, desde que ele esteja sob a supervisão ou do intensivista ou de um chefe que tenha condição de fazer esse exame clínico. Tá? Então, mesmo que o residente não tenha feito nenhum exame, é o momento dele aprender, desde que tenha a supervisão de um chefe considerado capacitado. Especificamente, o Conselho Federal de Medicina considera como médicos capacitados o especialista em medicina intensiva, adulta e pediátrica, ou o neurologista, ou o neuropediatra, o neurocirurgião ou o especialista em medicina de emergência. Mas se você estiver num local que não tenha nenhum desses especialistas e você se sente capacitado a fazer o exame clínico, você pode fazer, isso é garantido pelo Conselho Federal de Medicina. O intervalo entre um exame clínico e outro também mudou. No protocolo antigo, nós esperávamos 6 horas entre um exame e outro. Atualmente, é necessário esperar apenas 1 hora. Isso facilitou muito a condução do protocolo, porque em poucas horas a gente tem o diagnóstico firmado de morte encefálica. No entanto, em crianças menores de 2 anos de idade, a repetição do exame clínico muda conforme a faixa etária. Então, dos 7 dias completos até os 2 meses incompletos, o intervalo é de 24 horas. De 2 a 24 meses incompletos, o intervalo é de 12 horas. E acima dos 2 anos entra no mesmo intervalo do adulto de 1 hora. Tá certo? Outra coisa que mudou com o novo protocolo, a questão de testagem dos reflexos de tronco cerebral bilateralmente. No protocolo antigo era exigido que esses reflexos fossem testados dos 2 lados. Porém, a gente se deparava sempre com algumas situações de anomalia congênita, onde o indivíduo não tinha um olho, por exemplo, ou não tinha um conduto auditivo, ou então tinha passado por alguma cirurgia, perdido o olho, perdido um conduto auditivo, ou então mesmo até um trauma com rotura de membrana timpânica de um único lado. Então, a partir da nova resolução do Conselho Federal de Medicina, ficou estabelecido que esses reflexos de tronco eles podem ser testados unilateralmente. E nós vamos ver que no termo de declaração de morte encefálica tem a possibilidade da gente assinalar se foi testado bilateralmente ou unilateralmente e a justificativa do porquê que não foi testado dos 2 lados. O teste da apneia, como eu disse anteriormente, ele é feito apenas uma vez, por um dos médicos que realizou o exame clínico. O principal objetivo do teste da apneia é provar que o paciente atingiu uma PCO2 de 55 milímetros ou mais após 10 minutos de apneia. E como que ele é feito esse teste? Nós precisamos preparar esse indivíduo para o teste. Então, antes de iniciar o teste da apneia, o ventilador mecânico ele deve ser colocado para ciclar com uma fração inspirada de oxigênio de 100%,
por 10 minutos. A partir desse momento, a gente colhe uma gasometria e tem que verificar se a PCO2 está no intervalo de normalidade, ou seja, entre 35 e 45 milímetros de mercúrio, e preferencialmente o paciente deve apresentar uma PO2 maior ou igual a 200. No entanto, a gente sabe que em algumas situações o paciente não vai atingir PO2 de 200 ou mais. Então isso também foi relatado à Central Nacional de Transplantes, e a partir daí então foi encomendado um estudo, um parecer de uma grande pneumologista do nosso país, e ela fez um arrazoado muito interessante, demonstrando que não são todos os pacientes que estão internados em terapia intensiva que têm uma PO2 maior ou igual a 200. Então, por causa desse parecer, foi acrescentado esse termo, preferencialmente, ou seja, não é obrigatório que tenha. Se tiver, ótimo. Se não tiver, mas tem uma saturação boa e um PO2 de pelo menos 100, isso é mais do que adequado. O paciente tem que estar conectado ao oxímetro digital e, estabelecidos esses critérios, né, a questão do PO2 e da PCO2, então a gente desconecta o paciente do ventilador e vai introduzir um catéter pelo tubo orotraqueal que deve bater lá na carina. E esse catéter vai ficar ligado a uma fonte de oxigênio com um fluxo de 6 litros por minuto. Se for traqueotomia, nós podemos colocar também um tubo T, com um fluxo de 12 litros por minuto. E uma outra novidade que veio na atualização do protocolo é que é possível também fazer o teste de apneia com CPAP, mas não é a modalidade CPAP do ventilador mecânico. Tem que ter um equipamento específico de CPAP, como aquele que é usado nos casos de apneia do sono. Então, se for utilizar um equipamento de CPAP, deve ser deixado um fluxo de 12 litros por minuto. Por que não é possível utilizar a função CPAP do ventilador mecânico? Porque ele tem ventilação de resgate. Então, depois de 1 minuto de apneia, automaticamente entra a ventilação de resgate e a gente não consegue desprogramar isso. Bem, durante esse período em que o indivíduo está desconectado do ventilador, nós devemos prestar atenção se ele apresenta algum tipo de movimentação respiratória. Ele deve manter frequência cardíaca, pressão arterial e saturação estáveis. E ao final de 8 a 10 minutos, esse teste vai ser concluído. Qual que é a lógica para esse tempo? A gente sabe da literatura que no adulto, para cada minuto que ele fica fora do ventilador, a PCO2 cai 3 milímetros de mercúrio. 3 milímetros de mercúrio. E na criança isso se eleva 5 milímetros de mercúrio. Então, desse intervalo de tempo de 8 a 10 minutos, nós conseguimos elevação da PCO2 acima de 55. Então, vencidos esses 10 minutos, correu tudo bem, o paciente ficou estável, não dessaturou, não ficou hipotenso nem bradicárdico, colhemos uma nova gasometria e já podemos reconectar o indivíduo ao ventilador. E nessa nova gasometria, eu tenho que demonstrar que a PCO2 final é superior a 55 milímetros de mercúrio e que o indivíduo não apresentou nenhum movimento respiratório. Posso interromper esse teste antes de 10 minutos? Posso. Se, por exemplo, começa a ficar hipotenso, ou dessaturar, ou ficar bradicárdico, eu posso interromper o teste antes desse período. E eu colho a gasometria. Se eu demonstrei que a PCO2 foi superior a 55, o teste será aceito. Tá certo? Então, ele será negativo se por algum motivo o paciente apresentou algum movimento respiratório.
E cuidado com pacientes muito magros ou pacientes muito emagrecidos e crianças, porque de repente o batimento cardíaco pode nos levar a pensar que teve uma movimentação respiratória ali. Então, esse é o teste da apneia. Alguns pacientes não conseguem fazer o teste da apneia, eles ficam extremamente hipotensos ou eles desaturam muito. Então, aí sim é bem indicado o CPAP. Com o CPAP, em muitas situações a gente consegue concluir o teste da apneia com êxito. Tá ok? Bem, realizados os 2 exames clínicos e o teste de apneia, agora nos resta solicitar um exame complementar. Nós temos vários exames que podemos solicitar, nós vamos ver cada um deles. O que esses exames complementares eles devem demonstrar? Ou ausência de perfusão sanguínea cerebral, ou ausência de atividade metabólica encefálica, ou ausência de atividade elétrica encefálica. Um desses itens deve ser comprovado pelo exame complementar. O laudo desse exame complementar só pode ser emitido por um médico especialista da área. Então, se for um eletroencefalograma, ou uma angiografia, ou um Doppler, tem que ser o médico especialista da área. Não pode, esse exame não pode ser laudado por outro médico que não seja, que não tenha o título de especialista para esse exame complementar. Lembrando mais uma vez, quando há o uso excessivo de drogas depressoras do sistema nervoso central, o ideal é solicitar exame de fluxo, ou seja, Doppler transcraniano ou arteriografia cerebral. Outro cuidado, crianças com fontanela aberta ou pacientes que passaram por cirurgia neurológica e tiveram retirada de calota craniana, ou mesmo que tenha retirado a calota e ela tenha sido devolvida no seu leito, o ideal é que esses pacientes passem por exames complementares de atividade elétrica ou metabólica, porque se eles forem submetidos a exame de fluxo, talvez eles tenham um fluxo residual, que pode acontecer no caso de caixa craniana aberta, e mesmo assim o indivíduo está em morte encefálica. Esse exame complementar ele tem que ser realizado, então, naquele doente que tem o coma não perceptivo, que já passou pelos testes clínicos e pelo teste de apneia. Se por acaso, durante a internação, o indivíduo fez algum desses exames complementares e um desses exames já demonstrou que não tem fluxo cerebral, que não tem atividade elétrica e nem metabólica, esse exame também pode ser utilizado como exame complementar. Então, às vezes isso facilita um pouco o processo do diagnóstico de morte encefálica. Então, em relação à angiografia cerebral, só pode ser feita por um hemodinamicista que tenha título de especialista na área. E o exame deve demonstrar ausência de fluxo sanguíneo intracraniano. Em relação ao eletroencefalograma, só pode ser laudado por um neurologista especialista em neurofisiologia. E esse exame deve demonstrar a ausência de atividade elétrica cerebral. O Doppler transcraniano também deve demonstrar a ausência de fluxo sanguíneo intracraniano e deve ser laudado por um neurologista, um título de especialista nessa área de Doppler transcraniano. Cintilografia, que é o SPECT cerebral, ela deve demonstrar ausência de metabolismo encefálico e tem que ser laudado por um médico titulado pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Eu tenho que pedir todos esses exames? Não. Eu escolho um desses exames e vou indicar
o exame que deve ser feito. Aqui no HC e fora do HC nós temos facilidade de fazer eletroencefalograma. A equipe da OPA é toda treinada para fazer um exame de qualidade e nós temos uma equipe de neurologistas que estão à disposição, em plantão à distância, para laudar esse exame. Então, assim que o exame é concluído, eles têm acesso ao exame, eles laudam o exame e enviam o laudo para a equipe da OPA. Tá? Então, esse eletro, normalmente, ele tem o seu laudo concluído em torno de 2 a 3 horas. Tá? É uma das facilidades que a gente tem aqui na OPA. Bem, após realizado, então, o exame complementar, a gente deve registrar isso no termo de declaração de morte encefálica e também no prontuário do paciente. E a partir desse momento, então, o médico intensivista ou o médico assistente daquele paciente deve convocar a família para comunicar a má notícia. Tá? Durante esse processo, de forma alguma, o médico deve falar sobre doação de órgãos. O item doação de órgãos será abordado com essa família após ter sido dada a má notícia. Tá? Então, a equipe da UTI, a equipe do pronto-socorro, os neurologistas jamais devem falar em doação de órgãos antes que o protocolo esteja fechado, porque isso pode gerar um desconforto muito grande para a família. É claro que algumas famílias já chegam falando que querem doar todos os órgãos daquela pessoa, mas alguns já chegam falando também que não aceitam nenhum tipo de manipulação naquele corpo. Então, cuidado com esse termo, doação de órgãos. Não é competência do intensivista e nem do médico assistente falar sobre isso. E, frequentemente, nós nos deparamos com colegas aqui falando da doação de órgãos antes mesmo do protocolo ter sido aberto. Não arrisque seu CRM. Aqui vocês têm, na parte superior, no cabeçalho, nós temos o logotipo do HC e da OPO, e isso varia conforme a instituição. É dada a liberdade às OPOs de colocarem os seus logotipos, porém, do cabeçalho para baixo, isso é padronizado pelo Conselho Federal de Medicina e não pode sofrer mudança. Então, vejam que tem a identificação do paciente, depois tem o diagnóstico que está causando aquele quadro, e isso tem que ser preenchido. Se não for preenchido, a gente não consegue nem registrar isso na Secretaria de Saúde, tá? E, consequentemente, não consegue finalizar o protocolo e tampouco fazer captação de órgãos. Então, tem que ter o diagnóstico, a causa da morte encefálica anotada aí, tá certo? Depois tem todas as testagens, vejam que tem parâmetros que devem ser anotados no momento dos exames, para que não haja dúvida. Então, aqui na frente tem o primeiro e o segundo exame, os parâmetros da prova de apneia, atrás também tem o segundo exame e, por fim, tem espaço para anotar o laudo do exame complementar que é feito pelo especialista da área. A partir daí, então, esse termo é transmitido para a Secretaria da Saúde do Estado e é comunicado a morte encefálica daquele indivíduo. Concluído o protocolo, é obrigatório o preenchimento da declaração de morte encefálica. Então, o médico que concluiu o protocolo, ele fica responsável pelo preenchimento da declaração de óbito. E qual é a data e hora do óbito? É a data e a hora do último procedimento realizado com esse paciente. Então, se foi o último procedimento foi exame complementar, essa a data e hora
do óbito. E caso esse paciente se torne um doador de órgãos, ele não pode entrar no centro cirúrgico sem que a declaração de óbito tenha sido preenchida, porque senão isso é um processo irregular e pode caracterizar uma situação de captação irregular de órgãos. Então, só posso levar esse paciente para o centro cirúrgico para captar qualquer órgão ou tecido após o devido preenchimento da declaração de óbito. Quando nós temos uma situação de causa externa, por exemplo, os politraumatismos, as tentativas de autoextermínio e assim por diante, os assassinatos e tudo mais, nós devemos comunicar o Instituto Médico Legal da cidade que esse paciente será um doador de órgãos e o médico legista deve autorizar essa captação e, ao final da captação, é ele que preenche a declaração de óbito. Mas essa é uma situação à parte, tá? E ele tem que estar ciente de que vai acontecer essa captação. Inclusive, alguns médicos legistas, eles vêm acompanhar a captação. Sendo assim, a situação é absolutamente regular. Em relação à comunicação do óbito aos familiares. Depois que essa família recebeu a má notícia, foi abordada pela equipe da OPO, ela decide se aquele paciente será doador de órgãos ou não. Se ele for doador de órgãos, nós vamos continuar o processo de manutenção desse doador. Se não for doador, nós temos que desligar o respirador para poder devolver o corpo para a família. E esse é um momento delicado, porque algumas famílias não aceitam a questão de desligar o ventilador, desligar o monitor e cessar toda a infusão de medicamentos. Então, o que eu aconselho? Não trave um embate com familiares nesse momento. Um momento delicado, onde as famílias estão passando por uma dor muito grande. Então, respeite esse momento de luto. Se eles quiserem entrar mais de uma vez no UTI para fazer todo o ritual do luto e da despedida, permitam. Tá? Às vezes esses familiares têm outras pessoas que moram fora e que querem vir visitar esse indivíduo antes do coração parar. Então, tentem organizar a logística de tal maneira que essa pessoa possa ver o indivíduo com o coração batendo, tá? Mas não caiam na ilusão de que virá alguém, não sabe quando, não sabe de onde, porque isso pode ser uma barganha da família. Já tivemos casos aqui, um caso bem marcante, que a família alegava que viria um parente de Manaus e após o segundo dia de morte encefálica, esse parente não chegava. E depois nós descobrimos pelo assistente social que esse parente não existia. Então, a família consegue fazer esse tipo de barganha na esperança de que esse indivíduo vá acordar e vá sair da UTI. Por isso, se houver muita resistência, dê o tempo da família se despedir, a hora que a família sai da UTI, desliga o aparelho e devolve o corpo. Por que isso é importante? Porque se a família for mal intencionada, ela pode sair do hospital e ir para uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência, alegando ocultação de cadáver ou então obstrução ao funeral. Quem responde é o médico. Então, cuidado com esse tipo de complacência. A gente tem que ter empatia, respeito pela família, mas também a gente tem que saber estabelecer limites para que isso não vire contra a gente. Outro ponto importante, a família pode questionar o diagnóstico de morte encefálica. Ela pode exigir, por exemplo, que um médico da sua confiança refaça os exames. O exame clínico. Tá? Então, esse médico ele pode acompanhar a equipe que
que está assistindo esse paciente em um dos exames clínicos, ou então ele pode refazer todo um exame clínico, tá? Mas isso é estabelecido. A hora, o momento da presença desse médico é estabelecida pela equipe que está conduzindo esse paciente. Até hoje eu só vi umas 2 situações em que a família quis que o médico amigo da família acompanhasse, tá? Mas normalmente eles não se opõem ao diagnóstico. Eles questionam muito o diagnóstico, mas acabam não se opondo ao que está sendo passado para eles, certo? Então, tome muito cuidado com essa questão de devolver o corpo para a família. O médico é uma autoridade legal, estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina, que tem o dever de devolver esse corpo para a família. E se você não devolver e ficar prolongando essa permanência, talvez você possa responder por isso. Em relação ao exame clínico, o que é feito nesse exame clínico? Então, nós vamos ver cada uma das etapas do exame clínico. E normalmente a gente vai pesquisando reflexos de tronco encefálico da parte mais superior para a parte mais inferior. E o primeiro reflexo que a gente pesquisa é resposta à dor. Ou como que a gente pesquisa isso? Ou por compressão de articulação temporomandibular ou compressão de glabela. Tá? E o indivíduo não deve reagir à dor. Alguns neurologistas falam que pode ser feito compressão de leito ungueal, mas não devemos testar compressão de externo, torção de mamilo, nada disso é aceito. É compressão de ATM ou da região glabelar. Daí a gente desce um pouquinho e chega em mesencéfalo. E aí nós vamos pesquisar o reflexo oculomotor. Vamos incidir um feixe luminoso sobre o olho do paciente e a gente deve observar se ocorre contração pupilar. Esse reflexo ele tem como via aferente o segundo par e via eferente o terceiro par. É esperado que no indivíduo com morte encefálica não ocorra nenhuma reação pupilar bilateralmente. Aí a gente desce mais um pouquinho e chegamos em ponte. E vamos pesquisar o reflexo córneo-palpebral. Para fazer o reflexo córneo-palpebral, eu pego ou um fiapinho de algodão ou um fiozinho de gaze e eu passo esse fiozinho na transição da córnea para a conjuntiva. Eu nunca passo sobre toda a córnea, porque essa testagem pode riscar a córnea. E se esse indivíduo era um doador de córnea, você acabou de perder uma córnea porque ela foi riscada. Então é só na transição, como mostra a imagem, entre a córnea e a conjuntiva. Esse reflexo ele tem como via aferente o sétimo par e como via eferente o quinto par. Bem, descendo mais um pouquinho, nós vamos pegar uma região de transição de mesencéfalo e ponte. E nós pesquisamos a função dessa região pelo reflexo óculo-cefálico. Então, alguém mantém as pálpebras abertas desse paciente e outra pessoa vai rodar a cabeça para a direita e para a esquerda e observar se os olhos se deslocam juntamente com a cabeça. Tá? Havendo essa movimentação dos olhos, é considerado que o reflexo está abolido. A via aferente é dada pelo oitavo par e a eferente é dada pelo terceiro, pelo quarto e pelo sexto par craniano. Aqui está a explicação do porquê que pacientes com trauma raquimedular alto não podem ser submetidos ao protocolo de morte encefálica. Porque se o indivíduo tem uma lesão incompleta de medula cervical, na hora que eu faço a movimentação da
cabeça, essa medula pode se romper completamente. E se ele não estiver em morte encefálica, ele vai ficar tetraplégico. Tá? Então, aqui está a explicação do porquê que nós não fazemos protocolo em pacientes com trauma raquimedular. Aí nós vamos ainda testar mais um pouco dessa região de mesencéfalo e ponte, pesquisando o reflexo óculo-vestibular. Então, para fazer esse reflexo, antes de tudo eu tenho que examinar a conduta auditiva e observar se a membrana timpânica está íntegra e se não tem uma rolha de cerume muito grande que impeça que o líquido que eu vou injetar no conduto auditivo entre em contato com a membrana timpânica. Então, é nesse momento que eu também talvez tenha que parar ou continuar o protocolo. Se tiver lesão bilateral de membrana timpânica, eu encerro o protocolo aqui, porque eu não vou conseguir testar esse reflexo bilateralmente. Porém, se tiver uma membrana íntegra, dá para fazer. Ah, mas tem uma baita rolha de cerume. O que eu faço? Chame o otorrino, peça para eles retirarem para poder fazer essa testagem. Então, nessa testagem, afastado essas questões impeditivas, eu vou injetar soro fisiológico, ou gelado, ou morno, tá? Volume 60 ml, então eu uso uma seringa de 60 ml, conecto a uma sondinha de Levine número 4 ou número 6, introduzo pelo conduto auditivo com cuidado, para não romper a membrana timpânica, e injeto todo esse volume de uma vez. E eu fico observando se ocorre desvio do olho contra a lateral ou não. Tá? Então, não havendo movimentação ocular, seja com líquido quente ou líquido gelado, significa que o reflexo está abolido. Então, essa região também não está viável. Aí eu desço mais um pouco e chego em bulbo. E, para verificar a viabilidade de bulbo, eu vou testar o reflexo da tosse. E aqui, cuidado, tá? Não é pegar o tubo do paciente e ficar puxando para dentro e para fora. Porque nessa movimentação você pode estubar o indivíduo. Então, o correto é introduzir uma sonda de aspiração e introduzir até que você sinta que ela bateu lá na carina. E a partir daí, então, se o reflexo de tosse estiver presente, a hora que você encosta a sonda na carina, ele vai tossir. Não havendo o reflexo de tosse, eu considero que ele está abolido. O reflexo de tosse tem como via aferente o nono par e como via eferente o 10º par. Tá ok? Então, com isso, eu testei todos os reflexos de tronco. E o meu exame clínico está concluído. Outro ponto que a gente deve tomar cuidado é que, às vezes, o indivíduo em morte encefálica ele tem movimentação. E essa movimentação não é mediada pelo córtex, é mediada pela medula. Depende de arco reflexo. Então, é muito comum os indivíduos que têm o diagnóstico de morte encefálica apresentarem movimentações as mais variadas. Eu já tive a oportunidade de ver vídeos de um neurologista que o indivíduo literalmente ele se sentava à maca e fazia uma movimentação com membros superiores como se estivesse querendo abraçar o observador. Por isso, essas movimentações recebem o nome de movimentações lazaroides ou de reflexo de Lázaro, que faz menção à passagem bíblica da ressuscitação de Lázaro. Tá ok? Então, os pacientes podem movimentar? Podem. E quando eles apresentam essa movimentação, a gente precisa explicar para os familiares que isso pode acontecer mesmo com o cérebro morto, porque senão isso gera uma certa ansiedade. Esse vídeo, ele é muito divulgado no YouTube, a pesquisa de movimentação lazaroide, tá ok? Então, vejam só, o indivíduo ele movimenta a cabeça, então estimulou a medula. O menino fletiu os membros superiores. Agora ele volta na posição normal.
e ele vai pesquisar reflexo de dor. Está comprimindo a glabela, ele não reage. Comprimindo a ATM, também não reage. Aí, erroneamente, esse colega resolveu pesquisar compressão external, que não se usa mais, mas vejam só, em nenhuma estimulação dolorosa ele movimentou. E agora ele vai estimular a medula fletindo a cabeça. E, de repente, ele flete membros superiores. Então, pode acontecer movimentação de membros superiores, membros inferiores, isso é muito variável. Mas isso são reflexos integrados na medula, não tem nada a ver com tronco encefálico. Esse era o último slide. Deixo essa mensagem para você. Seja também um doador de vida, seja um doador de órgãos. Tá? A OPA está à disposição para esclarecer qualquer dúvida e auxiliar em qualquer momento do protocolo de morte encefálica. E eu gostaria de deixar uma última mensagem. Eu, como médico da OPO, eu não realizo nenhum protocolo de morte encefálica, eu apenas esclareço dúvidas. E, frequentemente, a gente vê colegas fazendo comentários de que o médico da OPO ganha para isso. O médico da OPO ganha para orientar as equipes a realizarem o exame. A gente dá todo o apoio técnico, mas o exame é competência dos médicos que estão assistindo esse paciente. Muito obrigado.